A atividade de hoje é sobre circunferências e círculos. Está no capítulo 7 do livro de vocês, páginas 215 a 218. Primeiro, vamos relembrar o que é circunferência. Circunferência é o conjunto de pontos de um plano, equidistantes de um ponto do plano, chamado centro. Nós temos aqui a circunferência de centro O, e temos um ponto aqui, né, da circunferência que é ponto A. A distância do O até o A, a gente chama essa distância de raio. Qualquer segmento com uma extremidade no centro e a outra em um ponto da circunferência é chamado de raio. O é o centro da origem e OA é o raio. Indicação. A gente escreve, né? COR significa circunferência de centro O e raio R. Ou seja, se você quer definir uma circunferência, você diz a origem dela e o tamanho do raio, um raio R. Segundo ponto, corda e diâmetro. A corda é o segmento cujas extremidades pertencem à circunferência. Diâmetro é a corda que passa pelo centro da circunferência, ou seja, a corda que passa pelo centro da circunferência, a gente chama ela de diâmetro. E uma observação é que o diâmetro vai ser igual 2 vezes o raio, né? Porque como ele está aqui entre um lado e o outro da circunferência, né, nós temos aqui 2 raios. O raio da esquerda e o raio da direita. Observe que a medida do diâmetro é o dobro do raio. Eu já falei, né? Então, vamos prosseguir. Terceiro ponto, o círculo. O círculo é a união da circunferência e seu interior, ou seja, o círculo vai ser justamente a circunferência e o interior, ou seja, tudo junto. Convém destacar que A. Todo ponto da circunferência pertence ao círculo. B. Existem pontos do círculo que não pertencem à circunferência, ou seja, se tiver pontos aqui do interior, por exemplo, o centro do círculo não pertence à circunferência. O centro, raio e o diâmetro da circunferência são também centro, raio e o diâmetro do círculo. Posição relativa de uma reta e uma circunferência. Uma reta R e uma circunferência C podem ocupar as seguintes posições. Então vamos lá, né? Temos aqui o seguinte. Dá um zoom. Que a circunferência. Aqui o A, né, quer dizer que é o primeiro. Primeiro vamos analisar a reta secante, ou seja, a reta secante é aquela que toca a circunferência em 2 pontos. Ou seja, vocês podem observar pela tela do celular que temos 2 pontos, né? O A e o B, que tanto pertencem à reta como também pertencem à circunferência. Então, essa reta em relação à circunferência, a gente chama ela de reta secante à circunferência. Vamos para o segundo exemplo, a reta tangente. Na reta tangente, ela só tem apenas um ponto comum à circunferência. E é interessante observar que a reta tangente, ela sempre vai ser perpendicular, não. Ela vai ser concorrente com o raio e vai formar um ângulo de 90 graus com o raio, né? O terceiro ponto é a reta externa à circunferência, ou seja, ela não intercepta nenhum ponto da circunferência. Vocês podem observar aqui, ó,
C significa circunferência, interseção com a reta, ou seja, interseção significa os pontos que tanto pertencem à reta como pertencem ao círculo. Quando você coloca aqui o conjunto, né, que é chaves, e não tem nada, quer dizer que é vazio, ou seja, não tem nenhum ponto que está na reta R e está ao mesmo tempo na circunferência C. Então nós chamamos essa reta R de reta externa à circunferência. Propriedade. Toda reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio e no ponto da tangência ela forma um ângulo de 90 graus. Posições relativas de duas circunferências. Duas circunferências distintas elas podem ser A, secante, ou seja, C1 interseção C2 é igual a dois pontos, M e N. A gente chama de M e N. Então, assim, tem dois pontos em comum. A circunferência e tangente, elas têm um único ponto em comum. E observe que tanto elas podem ser tangentes exteriores, como elas podem ser tangentes interiores. Uma circunferência está dentro de outra circunferência. Circunferência 1 interseção circunferência 2 é igual ao ponto M, que a gente chama aqui de M, mas pode chamar qualquer letra maiúscula do alfabeto. E nós temos as circunferências não secantes, ou seja, elas não têm nenhum ponto em comum. E elas podem ser tanto exteriores, como elas podem ser interiores, ou seja, interiores, né, tem uma circunferência que está dentro da circunferência maior. No caso aqui, a C1 está dentro da circunferência C2. Como eu falei lá na reta secante não, na reta externa, nós temos aqui, ó, C1 interseção C2 é vazio. Quando a gente quer simbolizar que um conjunto ele é vazio, nós não abrimos chaves, não escrevemos nada dentro, ou a gente pode escrever o zero com traço, que quer significar vazio. Nós temos o caso particular da circunferência. Ou seja, nós temos aqui uma circunferência pequena, C2, e a circunferência maior, C1. E observem que o centro da circunferência C1 é o mesmo centro da circunferência C2. Logo, nós podemos dizer que elas são circunferências concêntricas, ou seja, com o mesmo centro. Agora nós temos aqui as atividades. A atividade para vocês são 6 atividades. São 4 atividades do PDF e 2 questões no livro. Então vocês respondem, é só responder, né? Então tá aqui, é só responder. E qualquer dúvida, pode chamar no privado. Vocês leiam com atenção. Na primeira questão, vocês vão ter que dizer se esses itens 1, 2, 3 e 4 eles estão certos. Por exemplo, aqui está dizendo que o raio é OA. Se for verdade, então é verdade, você tem uma questão certa. Está dizendo aqui que CB é o diâmetro. Se for verdade, o diâmetro você marca com verdadeiro. Então você vai ver quais são as sentenças que estão verdadeiras. Se for 2 verdadeiras, você marca o item B. Se for 3 verdadeiras, marca o item C. Se for só uma, o item A, assim sucessivamente. Na segunda questão, você vai ter que dar novamente o nome das retas. Quem que vai ser o raio? Quem que vai ser o segmento AB e CD e as retas R e S recebem, respectivamente, os seguintes nomes. Então, você vai ver qual é o item correto e vai marcar. Ou, no caso, né, escrever no caderno. Novamente, aqui vocês vão identificar a relação da reta com a circunferência, vai dizer os nomes delas. Na quarta questão, vocês vão pesquisar no livro, na página 216, o que são circunferência escrita
em um polígono e circunferência circunscrita a um polígono. E as questões do livro estão aqui, né? Questão 32, os itens A, B, C, D, E e F. E a questão 33. Só responder. Bons estudos. Até a próxima.